Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Por Trás da História, um canal onde vocês podem dar aquela conferida nas curiosidades que envolvem o processo de produção daquelas obras que tanto amamos. E a bola da vez de hoje é um clássico da história do cinema que dispensa apresentações, já que estamos falando de um dos maiores filmes já produzidos pela indústria da sétima arte. E é claro que eu estou falando de Volta para o Futuro. Mas antes de viajarmos no tempo e voltarmos para o ano de 1984, quando o filme foi feito, vou encher o saco de vocês e pedir mais uma vez para que curtam e compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Então cliquem aí e vamos às curiosidades. A primeira curiosidade envolve a ideia que deu vida ao filme, que partiu da mente do roteirista Bob Gale, que depois de visitar a casa da família e mexer em algumas coisas que estavam guardadas no porão, encontrou um velho anuário escolar da época de seu pai, e após ver algumas fotos dele quando era mais novo, imaginou como seria se viajasse no tempo e encontrasse com ele quando tinham a mesma idade. Gale então começou a escrever o roteiro e criou a história que conhecemos hoje. No entanto, havia uma diferença no que se refere à máquina do tempo, que originalmente não era o DeLorean, aquele já conhecido carro que todo fã do filme desejou comprar um dia. No roteiro original, uma das versões da máquina do tempo era uma geladeira, mas a ideia logo foi abandonada porque os produtores ficaram com medo que as crianças que vissem o filme começassem a entrar nas geladeiras para brincar, que poderia causar um acidente mais sério. E assim, optou-se pelo uso do DeLorean para ser a máquina criada pelo Dr. Brown. Talvez essa seja a maior curiosidade do filme e a menos conhecida por grande parte do público, que aqui revela que o papel de Marty McFly não foi originalmente vivido pelo ator Michael J. Fox, mas por outro artista. E essas cenas podem ser facilmente vistas por quem tiver interesse. Aguenta aí que eu já digo como. Quando o filme entrou em fase de produção e começaram a escolher o elenco, os produtores já tinham em mente que queriam Michael J. Fox para o papel de Marty. Mas na época o ator estava participando da série Family Ties, conhecido no Brasil como Caras e Caretas, e não foi liberado para participar de Volta para o Futuro. Os produtores então tiveram que selecionar outro ator e acabaram escolhendo Eric Stoltz, um jovem famoso artista que já estava fazendo bastante sucesso em Hollywood. Com o elenco formado, o filme começou a ser rodado, mas no decorrer das filmagens, o diretor Robert Zemeckis não ficou muito satisfeito com a interpretação de Stoltz, já que este estava dando um ar muito sério ao personagem, que fugia à leveza que o tom de comédia do filme pedia. Com muitas das cenas rodadas, eles acabaram percebendo que daquele jeito a coisa não daria certo, e depois de muitas conversas, correram novamente atrás de Michael J. Fox, e daquela vez acabou sendo liberado pelos produtores de Family Ties, substituindo Stoltz, que foi avisado sobre sua saída e deixou o filme, ao que parece, sem muito aborrecimento. O elenco e a equipe foram então avisados que teriam que refazer com Fox todas as cenas que já haviam filmado com Stoltz, e assim a correria começou, já que o cronograma para as filmagens já estava apertado, assim como o orçamento do filme. Mas o esforço acabou valendo a pena, e o papel de Marty McFly encontrou em Michael J. Fox o intérprete ideal. Mas, como as cenas com Stoltz ficaram gravadas, elas podem ser vistas nos extras do DVD do filme e também no YouTube. Então, se você estiver interessado em ver com seus próprios olhos como seria Marty McFly num, digamos, universo paralelo, essa é a sua oportunidade. Esse assunto, inclusive, gerou uma brincadeira no filme da DC, The Flash, já que quando o herói viaja para o passado para impedir o assassinato da mãe, acaba bagunçando toda a linha do tempo, mudando muita coisa que já havia acontecido. E quando volta para o tempo presente, ele percebe que uma dessas mudanças que causou na realidade foi a de que Marty McFly acabou sendo interpretado mesmo por Eric Stoltz, que descobre uma divertida cena que interage com os amigos vagabundos de sua versão mais jovem. Como a substituição obrigou o diretor Robert Zemeckis a regravar boa parte das cenas que já tinham sido feitas por Eric Stoltz, a equipe teve que trabalhar um bocado, mas nenhum deles pegou mais do batente do que Michael J. Fox, já que ao mesmo tempo que gravava o filme, o ator tinha que rodar também as cenas da série Family Ties, na qual já estava trabalhando. Por causa disso, Fox tinha que gravar cenas de Family Ties durante o dia e rodava o filme durante a noite, com as gravações se estendendo madrugada dentro. E quando é que o coitado conseguia dormir? De acordo com a equipe de produção, isso só acontecia quando ele era levado de carro de um set de filmagem para outro. Isso é que é trabalhar dobrado. E voltando à máquina do tempo, além de ter sido modificada de uma geladeira para um DeLorean, houveram também mudanças na forma como essa viagem acontecia. No roteiro original, a ideia era que a máquina fosse movida por uma energia, que não só equivalia à explosão de uma bomba atômica, mas também que era gerada por essa mesma explosão. A ideia avançou tanto que sketches com desenhos foram criados mostrando a cena, mas quando os produtores souberam dos gastos que envolveriam a gravação, logo desistiram dela e
pediram aos roteiristas que criassem outra solução. E como dizem por aí, quando o orçamento é baixo, a criatividade aflora. Foi isso que aconteceu quando os roteiristas acabaram criando a ideia do raio que atingia a torre do relógio, para criar energia de 1,21 GW, que seria capaz de mover a máquina do tempo. E o resto é história. Como vemos durante o filme, no baile escolar de 1955, Martin tem que assumir o lugar do guitarrista da banda que está tocando, já que é durante uma das danças que os pais dele se beijam, e se ele não fizer com que os dois se apaixonem, nem ele e os irmãos irão nascer. Martin consegue fazer com que os pais se apaixonem, e em seguida vemos uma das cenas mais icônicas do filme, que é o personagem tocando a música Johnny B. Good, de Chuck Berry, que deixou a plateia empolvorosa. Mas a questão é que Michael J. Fox não tocava guitarra e acabou tendo de tomar lições para pelo menos deixar a cena crível. Só que no final, o ator acabou realmente aprendendo a tocar, e embora a gravação original tenha sido rodada com o som de um guitarrista profissional tocando, décadas depois o ator tocou ao vivo no show da banda Coldplay, e mesmo com mal de Parkinson, doença a qual revelou estar acometido no ano de 1998, o artista deu um verdadeiro show na apresentação, emocionando a banda e a plateia com a performance. Diagnosticado com Parkinson desde 1991, Michael criou a fundação Michael J. Fox for Parkinson Research para angariar recursos no combate à doença. E desde então, importantes avanços foram alcançados graças às pesquisas ali realizadas, mostrando assim a importância do ator não apenas dentro, mas também fora das telas. E se você gosta de um filme de pancadaria com um roteiro bem elaborado, vai ficar mais do que satisfeito em saber que, ao contrário do que muitos pensavam, o personagem John Wick não morreu no quarto filme da franquia e estará de volta para um quinto capítulo, notícia que já foi confirmada pelos produtores, que, embora não tenha adiantado qual será o enredo da história, já afirmaram que o ator Keanu Reeves voltará para interpretar o papel. Então, se prepare para ver novamente o personagem largando muita bala e porrada para todos os lados. Bom pessoal, é isso. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Espero que tenham gostado. E se não deram aquela curtida e compartilhada no começo do vídeo, façam isso agora que está no finalzinho. Então curtam e compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Também não esqueçam de acessar o meu site orionte.com para dar uma conferida no material novo que foi publicado por lá. E fiquem atentos ao próximo episódio, que falaremos de um policial do futuro que surgiu no passado, lá na década de 80, que é o bom e velho Robocop. Espero encontrar vocês por lá. Um abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.